Nesse embate entre Lula e Moro, quem tem mais a ganhar, quem tem mais a perder? Vou começar pelo Kim Kataguiri. Bom, primeiro, quem tem mais a perder, acho que não é nem no embate, né? É na vida real, é o Sérgio Moro que está tendo a sua vida ameaçada e deve ser protegido, né? Seja pelo Congresso Nacional, seja pelo Ministério da Justiça, deve ter escolta, deve ter sua família protegida por ter sua vida ameaçada. Agora, me assusta muito, né, um presidente da República, né, dizer, né, numa entrevista ao vivo que quer, né, F3 pontos, né, o senador Sérgio Moro e que quer vingança, né, é um sujeito que deveria estar aí para governar, não para se vingar de ninguém. E para além disso, né, uma teoria conspiratória de que seria uma armação, né, talvez do próprio Sérgio Moro ter armado aí essa história para sair maior, uma coisa assim, uma insanidade na minha avaliação, né, que não tem fundamento nenhum. Aliás, a juíza responsável pelo caso, né, revelou, né, abriu, né, publicizou a investigação e a própria Polícia Federal, né, demonstrou que havia sim um plano articulado contra a vida e a família de Sérgio Moro, né? E o presidente Lula falar, né, numa armação é uma coisa assustadora, né? Só porque é um adversário político você, né, criar uma teoria da conspiração ou você dizer que vai se vingar enquanto presidente da República, enquanto governo, é uma postura absolutamente incompatível com alguém que ocupa um cargo dessa magnitude. Deputado Pedro Iquizai, nessa queda de braço de Lula e Moro, quem tem mais a ganhar e quem tem mais a perder? Eu acho que tem que fazer o debate no seu devido lugar e no seu devido contexto. Porque quando você pega uma frase e tira do contexto e dos sentimentos vividos na cadeia e expressado agora numa entrevista, o que era um sentimento quando ele estava na cadeia, preso, injustamente, e dizia e fez uso dessa palavra, que repetia para os procuradores lá na penitenciária, lá em Curitiba, diante do que estava acontecendo com a Lava Jato, que não tinha prova e nem crime, quando estava destruindo um setor econômico estratégico do país, gerando 4,3 milhões de desemprego e deixando de se investir 170 bilhões de reais, era diante desse cenário e de um sentimento de um ser humano que, como nós no cotidiano, quando a gente está indignado dentro de casa ou preso injustamente, ele manifesta aquele sentimento naquele momento. Se tira do contexto e passa a interpretação, Basília, de que é agora que o Lula quer se vingar de Sérgio Moro. Eu acho que não é de boa fé e da boa política fazer essa interpretação. Segundo, quando o Lula coloca o tema da armação, você não acha, Basília e Kim e todos que nos acompanham, muito estranho, quando a polícia já estava acompanhando Sérgio Moro com escolta policial há meses, quando a juíza que acompanhou e substituiu Sérgio Moro retira o sigilo de uma organização criminosa e perigosa, que põe autoridades em risco e tem que proteger. E a Polícia Federal do nosso governo protegeu o Sérgio Moro e vai continuar protegendo a todos como política de Estado e não de governo. Terceiro, quando fala-se nesse contexto de time, no dia seguinte faz uma operação com espetáculo de novo, vão colocar ativismo judicial de novo, vão fazer política daquela que substituiu o Sérgio Moro nesta operação, um dia após a fala do Lula retirada de contexto e manifestada, que era um sentimento quando, como ser humano, injustamente preso, e o Lula não precisa se vingar do Sérgio Moro, o Supremo já fez justiça, o Supremo já cancelou e arquivou os 26 processos contra o Lula. Por isso que recuperou os direitos políticos e por isso que o povo brasileiro o elegeu presidente da República. Vamos colocar dentro do contexto a narrativa do presidente Lula, manifestada como um ser humano no momento da prisão, aquele palavrão, pode ter sido infeliz no palavrão, porque foi reinterpretado agora, porque é estranho uma juíza que substituiu Sérgio Moro, que fez condenação ao Lula, copiando a sentença do Moro, repetindo o próprio nome do ex-juiz, que foi já julgado suspeito,
que atingiu diretamente a economia, um dia depois da fala do Lula, fazer a operação. É muito estranho. Pois é, eu vou dar atenção também para o discurso de um presidente da República, colocando nesse contexto Lula de volta à presidência, no comando do Brasil pela terceira vez. Essas declarações que envolvem xingamentos, dúvidas, né? Ele acaba desacreditando uma instituição que é de Estado, a Polícia Federal. Isso não acaba indo na contramão da promessa ou da campanha de pacificação do país, algo que foi tão importante durante a campanha eleitoral? Deputado Kataguiri. Bom, Lula não está interessado em pacificar o país ou em governar. O Lula claramente está demonstrando a sua intenção de incendiar, né, o país, né, com essa teoria conspiratória que tem sido, né, compartilhada. Até o deputado Pedro Kizai colocou ali dúvidas sobre o processo, falando que a juíza substituiu o Sérgio Moro e que, portanto, poderia haver alguma dúvida em relação a isso, mas, na verdade, quando o presidente Lula coloca dúvidas sobre a operação, ele desacredita a Polícia Federal, que é um órgão de Estado, né? Proteger a vida do Sérgio Moro com a Polícia Federal, ter uma operação da Polícia Federal desarticulando uma organização criminosa, não é um favor do governo, é um dever do Estado, né? O Sérgio Moro não tem que agradecer ao governo Lula ou à Polícia Federal por ser protegido ou por ter desarticulado uma operação contra a vida dele. É a função, é o dever, é a obrigação, tanto da Polícia Federal como do Ministério da Justiça, você ter esse tipo de desarticulação. Agora ficou muito claro que a teoria que é espalhada pelo Lula é uma insanidade a partir do momento que é publicizado. Foi publicizado justamente porque ele levantou essa teoria da conspiração. E aí a própria Polícia Federal mostra os diálogos que comprovam que havia uma operação estruturada contra a vida do senador Sérgio Moro, né? E você desacreditar isso é mostrar que você quer vingança, sim. É mostrar que você tem rancor. É mostrar que você não quer justiça, que você não quer passar pelo devido processo legal. Pelo contrário, que você quer uma vingança privada, né? E para além disso, né, isso me lembra aquele áudio antigo de um integrante do PCC dizendo que havia diálogo com os governos petistas, dizendo que havia interlocução com os governos petistas e que essa interlocução havia acabado a partir do momento que Sérgio Moro chegou ao Ministério da Justiça. Então, assim, assusta o presidente da República desacreditar uma operação da Polícia Federal e criar uma teoria conspiratória em relação a um possível atentado contra a vida do senador Sérgio Moro. Pessoal, esse daqui é o meu canal de cortes, tem muito conteúdo aqui que você não encontra no canal principal, então eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clica no sininho também para você sempre receber as notificações. Uma pausa no vídeo para falar do Clube MBL. Pois é, o Clube MBL é o grande instrumento que permite que você participe conosco da forma como a gente pensa e raciocina política. Você gosta dos meus vídeos, você gosta das lives do MBL News, você gosta do trabalho do Kim? Pois bem, o Clube MBL é o lugar onde você vai ver onde a gente raciocina, onde a gente investiga, onde a gente obtém informações de bastidores. Você vai ter acesso a bastidores, você vai ter acesso a informações de Brasília, a relatórios especiais, a vídeos mais aprofundados, melhores do que o que eu faço aqui, lá dentro do clube. É uma rede de Telegram e é uma plataforma especial montada para você. Isso aí vai custar apenas R$1 por dia. Eu tô falando sério, R$1 por dia. Para você ter acesso a informações de altíssima qualidade e, além de tudo, você vai ajudar a bancar não apenas o MBL, mas o grande projeto do MBL esse ano, que é a formação do nosso partido. Vem fazer parte do Clube MBL, além de você não se arrepender, você vai se enriquecer bastante. Aguardo você lá. O Capeta já ofereceu os seus serviços para você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, né? Não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem o monarca como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem para perder o pai. Para perder o pai.